Gênesis, capítulo 37. Os sonhos de José. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-os a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. José é vendido como escravo. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: Seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícia deles. Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: Sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: Vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa das cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou, e então veremos o que será de seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no na cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe um de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes israelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata.
e os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas, voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora o que farei? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: Veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: Sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado e com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo, lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Hoje vamos refletir sobre um dos capítulos mais comoventes da Bíblia, Gênesis 37. É o início da jornada de José, marcada por sonhos grandes, corações feridos e uma traição que mudaria tudo. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está escrevendo uma história maior. O perigo do favoritismo. Jacó amava José mais do que os outros filhos, e isso ficou visível. Uma túnica colorida, um olhar mais atencioso, e o coração dos irmãos se encheu de inveja. Quando amamos com desequilíbrio, criamos brechas para a dor. O favoritismo não apenas machuca quem é esquecido, ele também corrói quem é favorecido, tornando-o alvo de ressentimento. Quantas feridas surgem não por falta de amor, mas por amor mal distribuído. 2. Cuidado com a forma como comunicamos nossas visões. José sonhou sonhos dados por Deus, mas compartilhou com quem não estava pronto para ouvi-los. Nem todo mundo merece acesso ao que Deus está planejando no seu coração. Alguns vão celebrar, outros vão atacar. Então lembre-se, há tempo de sonhar. Há tempo de ficar calado também. Sonhos revelados fora do tempo e com pessoas indevidas podem gerar guerra antes da hora. A inveja pode levar a ações extremas. A inveja se tornou ódio no coração dos irmãos, e o ódio virou plano de morte. Os irmãos pensaram em matá-lo, decidiram então vendê-lo como escravo. Quando não lidamos com a inveja, ela nos transforma em quem jamais imaginávamos ser. Ela destrói famílias, amizades e até ministérios. Cuidado, cuide com a inveja. Cuidar do nosso coração é mais urgente do que cuidar de nossa reputação. Mesmo o mal pode ser usado por Deus para um propósito maior. Eles o traíram, mas mal sabiam que estavam entregando José nas mãos do próprio destino que Deus tinha para ele. Deus não desperdiça dor, ele transforma o mal em bem, a cova em trono e a rejeição em missão. Talvez hoje você só veja a cova, mas Deus já está preparando o palácio. Talvez hoje você apenas sinta a dor, mas Deus já está preparando a coroa para você. 5. O peso da culpa do engano. Jacó acreditou que seu filho estava morto. Os irmãos guardaram o segredo. O luto tomou conta da casa. A mentira pode parecer solução para alguns, mas ela carrega dor, peso e distância de Deus. A verdade liberta, mesmo quando nos expõe. Ela nos aproxima do recomeço. Talvez você esteja como José, jogado na cova, ferido por quem deveria te proteger. Talvez você esteja como Jacó, vivendo o luto de algo que acredita ter perdido para sempre. Ou talvez você se identifique com os irmãos de José, carregando culpas que ninguém vê. Mas escute, Deus ainda está no controle de sua história. Ele não precisa de cenários ideais para agir. Ele transforma rejeição em redenção, perda em propósito, dor em destino.
Por isso eu quero orar com você hoje. Pai, em nome de Jesus eu oro agora por cada vida que ouve essa mensagem. Visita os corações feridos, restaura os sonhos abandonados, cura as relações partidas. Deus, dá sabedoria para discernir o tempo de falar e o tempo de silenciar, o tempo de agir e o tempo de esperar. Que todo sentimento de rejeição, inveja ou culpa seja arrancado agora e que o Teu Espírito traga paz. Ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo parece perdido, porque Tu és o Deus que age nas entrelinhas da dor. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você aqui. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se essa mensagem foi boa para você, curta, compartilhe e escreva o que mais chamou a sua atenção na mensagem de hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.